Como vocês já devem estar cansados de saber, a mumificação era uma prática muito comum no Antigo Egito. Os faraós eram mumificados devido às crenças religiosas e espirituais que desempenhavam um papel central na sociedade egípcia. A mumificação era parte integrante do processo de preparação para a vida após a morte, que era considerada uma continuação da vida terrena. A mumificação era um processo complexo que envolvia a remoção dos órgãos internos, a desidratação do corpo e a aplicação de substâncias químicas conservantes, como natrão, que é um composto natural de carbonato de sódio e bicarbonato de sódio. A ideia por trás da mumificação era garantir que o corpo do faraó permanecesse intacto e reconhecível, pois acreditava-se que o Ka, uma parte da alma, retornaria ao corpo para se reunir com o Ba, outra parte da alma, na vida após a morte. Além disso, a preservação do corpo era vista como uma forma de garantir a continuidade do faraó. Um dos muitos faraós que teve seu corpo mumificado foi Tutancâmon, ou Tut, como também é conhecido. Tut foi um jovem faraó egípcio que faleceu aos 19 anos. Vítima de problemas consanguíneos que afetaram sua estrutura óssea e tendo por principal causa de sua morte a malária, descoberto atualmente pelos cientistas. Segundo os egiptólogos, era filho e também genro de Akhenaton e filho de Kia, esposa secundária de seu pai. Tut casou-se aos 10 anos com sua meia-irmã, que tinha 12 anos de idade, Ankhsempaton. O rei Tut morreu em 1324 a.C., aos 19 anos de idade. Não deixou herdeiros e seu reinado como faraó durou apenas 9 anos. A tumba em que foi sepultado o corpo de Tutancâmon está localizada no Vale dos Reis e foi camuflada pelas areias do árido deserto egípcio, ficando assim escondidas por muitos anos, sendo descoberta apenas em novembro de 1922. O arqueólogo Howard Carter e seu patrocinador, o aristocrata Lord Carnarvon, foram os responsáveis por esta grande descoberta. Acadêmicos de todas as áreas achavam um tiro no escuro à expedição de Carter, já que na época a tecnologia de detectores de metais e sonar era bem pouca para esse tipo de pesquisas. No terceiro dia, após o início das escavações da nova e última temporada em busca do rei Tut, Carter encontrou uma escada de pedra que levava a uma entrada escondida carimbada com um selo antigo. Era a marca da realeza egípcia. Carnarvon estava tomando chá com sua filha, Evelyn Hebert, em seu castelo na Inglaterra, quando recebeu o telegrama de Carter, onde dizia ter encontrado uma tumba magnífica e com um selo ainda intacto. No dia 26 de novembro de 1922, Carter encontrou uma segunda entrada que levava a uma outra sala. Nesta sala, havia marcas que evidenciavam tentativas de arrombamentos por ladrões. 2 bandos de ladrões já teriam entrado lá. Existem vestígios de que um dos 2 bandos foi apanhado e foram pegos no ato e tiveram suas cabeças cortadas. Nesta primeira entrada, estavam presentes Lord Carnarvon, sua filha, Evelyn Hebert, Carter e seu assistente. A sala toda brilhou, e tudo que brilhava era ouro. Carter, petrificado, tinha absoluta certeza que tinha encontrado a tumba do rei Tut. Nunca houve um faraó encontrado em perfeitas condições como Tutancâmon. Carnarvon, o financiador da expedição, tinha vindo no início ao Egito por causa de sua saúde. Essa decisão, na verdade, foi fatal. Na primavera de 1923, Lord Carnarvon se cortou acidentalmente com uma navalha quando fazia barba. O corte foi acima de uma picada de mosquito que levara dias antes, quando ainda estava na expedição. O ferimento não sarava e dias depois, em uma viagem para o Cairo, Carnarvon foi devastado pela febre. Seu secretário enviou as más notícias a Howard Carter, dizendo que a picada de mosquito que Carnarvon levara
tinha infeccionado. Na verdade, o quadro de Carnarvon era irreversível e ele faleceu. Em depoimento à sua neta, Patricia Lytham disse: "No momento em que ele morreu, toda a luz do Cairo se apagou e, naquela época, todos os serviços públicos do Cairo eram administrados pelo exército britânico e não havia meios de eles religarem a energia. Não encontraram motivos para a energia ter acabado. 20 minutos depois, a energia foi restaurada. A pequena Fox Terrier de Carnarvon, Suzy, estava dormindo em sua cesta no quarto de sua governanta, no castelo de Carnarvon, na Inglaterra. E no mesmo momento em que Carnarvon morreu, Suzy se sentou em sua cesta, uivou e morreu." Um relato bem macabro, né? Bem estranho mesmo. Mas não param por aí. Após a morte de Lord Carnarvon, Arthur Mace, integrante da equipe de Carter, morreu repentinamente no mesmo hotel em que Carnarvon passou seus últimos dias. Joe Wolfe, dono das primeiras fotos de Tutankhamon, e Richard Battle, secretário de Carter, ambos faleceram em condições inexplicáveis. Nessa mesma leva de coincidências se juntaram a irmã e a mulher de Carnarvon. As pessoas mais céticas dizem que isso não passa de coincidência e que todos morrem algum dia. Porém, também há quem diz o contrário, que essas mortes são sim devido à maldição que há naquela tumba e que afetou até mesmo os familiares e amigos de quem ousou entrar lá. Outra morte ligada à maldição foi a da estudante de História da Arte Chariel Manson. Chariel e seu marido, Gary Manson, foram a uma excursão ao Egito, onde ela tocou a tinta das paredes da tumba de Tut para estudar. Até aí, tudo bem? Porém, 3 semanas depois, os Mansons se encontravam na Pensilvânia, Estados Unidos. Chariel se sentiu mal e teve que ser hospitalizada. Seus pulmões estavam comprometidos. Os médicos não conseguiram descobrir, porque o quadro de Chariel piorava muito rápido até seu falecimento. Os médicos, então, decidiram fazer uma biópsia dos pulmões. A partir da secreção dos pulmões da vítima, foi detectado um fungo que foi o responsável pela morte dela. Muitos ligam esta morte à maldição, mas também pode ser um mero acidente de trabalho, o azar de ter entrado em contato com este fungo. A morte de Chariel foi ligada à maldição, pois o professor de egiptologia da Universidade da Pensilvânia, David Silverman, traduziu muitas das maldições dos faraós, e uma delas de 4.000 anos atrás, a maldição de Reze. Segundo Silverman, a maldição de Reze era uma interdição a qualquer um que entrasse na tumba e que tivesse comido algum alimento proibido, como carne de porco ou peixe, ou algo impuro ligado à sua alma, como cometer um ato de impureza sexual e adultério. Essa seria a possível maldição que causou essas e as outras mortes que envolvem o caso. Pois bem, David Silverman conseguiu separar o fungo que estava hospedado no pulmão de Chariel. Ele também sabia da viagem ao Egito. Logo, o que ele tinha que descobrir era se este fungo estava presente nas tumbas que a jovem tinha visitado com seu marido. Eles estavam achando que a morte de Chariel tinha ligação com a maldição. Era muito importante para nós se algo assim já havia ocorrido antes no Egito, disse David Silverman. Durante as pesquisas, Silverman viu que já havia acontecido fatos muito parecidos com os de Chariel no Egito. Em 1923, 2 homens morreram de morte súbita ao entrarem na tumba do rei Tut. O que os médicos anunciaram na época para justificar as 2 mortes foi uma terrível febre. Já os jornais publicaram como a maldição de Tutankhamon. Aconteceu que mais 2 mortes súbitas se sucederam às 2 primeiras. Um ajudante de Howard Carter, que o ajudou a entrar na tumba, e um outro ajudante que ajudou a tirar o conteúdo do rei, foram as próximas vítimas. A investigação
chegou à conclusão de que paredes estavam cobertas por um afloramento de fungos marrons, que foram introduzidos pela tinta ou pelo gesso. Os fungos se alimentaram da umidade da tinta e do gesso logo após a câmara ter sido lacradas pelos antigos egípcios. O fungo em questão era o Aspergillus niger, que na tumba úmida prosperou e viveu durante 3.000 anos na companhia de Tut. Chari foi uma ótima hospedeira para o fungo Aspergillus niger, pois havia chegado ao Egito depois de um tratamento de câncer e seu sistema imunológico estava debilitado. Gary Manson, marido de Chariel Manson, deu um depoimento após a morte de sua esposa. Ele disse: "Todos que nos conheciam sabiam que íamos para lá. Estávamos descendo até as tumbas e olhando para pinturas azuis escuros e vermelha. Ela se inclinou para a frente e estava olhando uma pintura muito de perto, e ergueu a mão até a pintura e tocou-a. Esfregou o dedo na tinta e o guia viu e gritou com ela. Ela respondeu ao guia que o professor dela disse que se ela entrasse na tumba era para colocar a mão, pois não teria outra oportunidade. 3 semanas após a volta do Egito, ela começou a ter uma leve tosse que foi piorando, até que ela ficou tossindo maior parte do tempo. Ela já havia sofrido tratamento de quimioterapia e tratamento com radiação e praticamente tudo que é submetido para o tratamento do câncer. Ela não queria voltar ao médico depois disso, mas finalmente ela teve que ir. Bom, pessoal, por hoje era isso. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva e comenta sua opinião sobre o caso. O que acharam? Maldição ou apenas coincidência? Comentem aí embaixo.